No Atlântico Sul existe um nome que insiste em aparecer e sumir ao longo dos séculos. Ele entra em mapas, desaparece, reaparece, e até hoje ninguém consegue bater o martelo sobre o que realmente existe ali. Hoje o belo mundo vai atrás das Ilhas Aurora, uma terra que dividiu marinheiros, confundiu cartógrafos e virou disputa mesmo sem ninguém conseguir concordar se ela está lá de verdade. A gente cresce achando que mapa funciona como fotografia, mas mapa não é foto. Mapa é uma tentativa de traduzir o mundo, e toda tradução perde alguma coisa no caminho. No mar isso fica ainda mais evidente, porque ali não existe placa nem esquina. O que existe é vento, neblina, onda e um horizonte que muda o tempo todo. Às vezes uma rocha baixinha vira sombra, às vezes nem a sombra aparece. E é bem nesse tipo de cenário instável que essa história nasce. O ano era 1762, quando o navio espanhol chamado Aurora cruzava o Atlântico Sul, e a tripulação anotou no diário que tinha visto 3 ilhas desconhecidas. Elas acabaram levando o nome do próprio navio e passaram a ser chamadas de Ilhas Aurora. 12 anos depois, o mesmo navio voltou a passar pela região. Os oficiais registraram exatamente a mesma coisa. Quando um relato se repete em navegação antiga, ele deixa de soar como curiosidade e passa a ser tratado como um possível território. Pouco tempo depois, outro navio espanhol, o San Miguel, marcou a posição aproximada desse grupo de ilhas. Latitude, longitude e tudo o que os navegadores da época usavam para transformar observação em mapa. A partir daí, as Ilhas Aurora não eram mais apenas um comentário no diário. Elas estavam registradas em cartas náuticas usadas por quem cruzava aquela região. E na cabeça dos marinheiros daquela época, se algo entrava em uma carta confiável, então esse algo existia. O problema é que no século XVIII, escrever uma coordenada no papel não garantia que todo mundo ia parar no mesmo lugar. Em 1794, a história das Auroras ganhou um novo capítulo. A embarcação chamada Atrevida foi enviada para conferir se o arquipélago existia mesmo. Era uma checagem oficial, daquelas que podiam confirmar um mito ou derrubar um mapa inteiro. O registro dessa viagem diz que a tripulação voltou a avistar as Ilhas Aurora. A latitude anotada bate direitinho com o que já se esperava. Só que a longitude é o ponto em que tudo desanda. E aqui vale explicar de forma simples para ninguém se perder. Hoje o mundo usa o meridiano de Greenwich como referência. É a partir dele que contamos longitude para leste e para oeste. Isso funciona porque todos os países concordaram em adotar o mesmo ponto zero, o que deixa tudo mais direto. No século XVIII a história era outra. Cada país usava o seu próprio ponto de referência. França preferia Paris. Portugal já tinha usado Lisboa. E a Espanha trabalhava com Cádiz e, mais tarde, com o Observatório de San Fernando. Isso significa que 2 navegadores podiam anotar a mesma longitude e, mesmo assim, estar falando de lugares completamente diferentes. E é exatamente isso que bagunça tudo aqui. A expedição espanhola registrou as Ilhas Aurora usando o meridiano de San Fernando. Esse meridiano fica mais de 6 graus deslocado em relação ao que seria adotado depois como o padrão mundial. Em terra firme isso já seria uma diferença enorme. No mar, essa diferença vira centenas de quilômetros para um lado ou para o outro. Agora imagina o efeito em cadeia. Um cartógrafo espanhol desenha as ilhas onde acha que elas estão. Anos depois, outro cartógrafo de outro país copia essa informação, mas adapta tudo para o sistema que ele usa. A conversão joga o arquipélago para longe da posição real. Um comandante navega até esse novo ponto, não encontra nada além de água e conclui que a ilha nunca existiu. E é desse desencontro que o mistério começa a ganhar forma, e daqui para frente, foi só para trás, no quesito confiança.
No começo do século XIX, essa confusão só aumentou. Tinha navegador jurando que viu terra. Tinha outro dizendo que passou na mesma região e não encontrou nada além de água. E mesmo assim as Ilhas Aurora continuavam aparecendo nos mapas. Às vezes um pouco mais para a direita, às vezes um pouco mais para a esquerda, mas sempre lá, repetidas por tradição e respeito às cartas antigas. O registro mais aceito diz que as ilhas teriam sido vistas pela última vez em 1856. Mesmo assim, o nome ainda aparece em mapas até a década de 1870. É como se a Aurora tivesse passado mais de um século numa zona cinzenta, meio aceita e meio duvidosa ao mesmo tempo. É aqui que ela ganha um novo rótulo. A Aurora passa a ser tratada como ilha fantasma, o tipo de lugar que ocupa espaço em relatos e cartas, mas não resiste quando alguém tenta confirmar pela segunda ou terceira vez. E o século XIX está repleto desse tipo de caso. Ela faz parte de um padrão enorme que se repete ao redor do mundo. Quando você olha para as histórias de outras ilhas que existiram por séculos, só no papel, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. A famosa Rai Brasil, por exemplo, aparecia ao oeste da Irlanda desde o século XIV. Em alguns mapas era redonda, em outros tinha um risco atravessando o meio. Navegador foi atrás, navegador voltou sem nada, e mesmo assim o nome continuou impresso até o século XIX como se aquela terra estivesse apenas escondida, atrás de uma cortina de neblina. Mais perto da nossa época teve Sandy Island. Ela aparecia em mapas físicos e também em bancos de dados modernos. Em 2012, um navio de pesquisa foi até o ponto exato onde ela deveria estar e encontrou o mar aberto. Depois disso, a ilha foi removida das bases oficiais como quem apaga uma palavra que nunca deveria ter sido escrita. Ou seja, todas surgiram porque alguém anotou. Outro cartógrafo repetiu. Rotas mudaram. Ninguém encontrou de novo, e em algum momento a realidade venceu o mito. Só que para o caso da Aurora existe um diferencial que caia ainda mais confusão, e não deixa a gente bater o martelo no quesito Ilha Fantasma. Porque bem na área onde as Ilhas Aurora deveriam estar existe terra de verdade. Pequena, difícil de enxergar, hostil, mas existe, e é aqui que entram as Shag Rocks. A alguns quilômetros a oeste da Geórgia do Sul, existe um conjunto de 6 rochas, chamado Shag Rocks. Não chegam a formar uma ilha de verdade. São blocos estreitos, escuros, com pouco mais de 70 metros no ponto mais alto, e quase nada de vegetação. O resto é guano de aves marinhas e muita água fria batendo em volta. Entre essas rochas e a Geórgia do Sul ainda existe uma peça isolada chamada Black Rock, que vive escondida entre ondas e neblina. Nada disso chamaria atenção se não fosse por um detalhe curioso da própria história dessas formações. Os registros oficiais contam que elas foram avistadas pela primeira vez em 1762 pelo navegador José de la Llana. E ele estava justamente a bordo do navio Aurora. Depois disso foram vistas de novo em 1769, voltaram a aparecer em 1774, e acabaram sendo mapeadas pela mesma corveta atrevida que confirmou o tal arquipélago misterioso décadas depois. Quando você coloca tudo isso na mesma linha do tempo, percebe que a sequência bate perfeitamente com os relatos das Ilhas Aurora que apareciam nos mapas. Mesmos anos, mesmos navios, mesma área do Atlântico. Não demorou para muita gente desconfiar que as Ilhas Aurora dos mapas talvez fossem apenas as Shag Rocks, vistas em momentos diferentes, anotadas com pressa, copiadas por cartógrafos e deslocadas cada vez que alguém tentava converter medidas. E para falar a verdade, faz bastante sentido. Quem conhece aquele pedaço do Atlântico sempre soube que as Shag Rocks existem, mas nunca tratou aquilo como arquipélago.
São rochas baixas e difíceis de ver de longe, cercadas por ondas enormes e tempestades constantes. Qualquer navegador poderia jurar que viu terra ali em um dia claro, e, anos depois, outro navegando um pouco ao lado poderia concluir que não havia absolutamente nada. E aí começa a surgir uma dúvida que ninguém consegue ignorar. Será que o mundo transformou um grupo de rochas discretas em um arquipélago que nunca existiu naquele tamanho? Será que a lenda Aurora nasceu porque alguém viu algo real, mas anotou no lugar errado? E sendo bem sincero, não é difícil acreditar que isso tenha acontecido. O Atlântico Sul naquele pedaço do mapa não facilita a vida de ninguém. É água gelada, ondas enormes, correntes imprevisíveis e frentes frias constantes. Mesmo hoje os navios evitam desviar muito daquela rota. Agora imagina tudo isso no século XVIII, sem tecnologia, sem satélite e com instrumentos que erravam fácil. Num dia de mar agitado, uma rocha de poucos metros simplesmente desaparece atrás das ondas. Num dia de neblina, qualquer jogo de luz e sombra cria ilhas no horizonte que, de perto, não passam de nuvem baixa ou reflexo. E existe outro fator que muda completamente essa história. Quem navega esperando ver alguma coisa tem mais chance de achar que viu. Se o diário de bordo diz que ali existem ilhas, qualquer sombra ganha importância. Se o comandante está convencido de que precisa encontrar terra em algum momento, o cérebro ajuda a completar o desenho. Com as Shag Rocks isso é ainda mais traiçoeiro. Elas são estreitas, íngremes, escuras e cercadas por mar profundo. Não formam aquela silhueta clássica de ilha. De longe, podem parecer apenas um serrilhado tímido na linha do mar. Por isso dá para acreditar nas duas versões ao mesmo tempo. Que alguém tenha passado e visto 3 ilhas, e que outro tenha passado anos depois, em outro clima, em outro ponto, e não tenha visto nada. Quando você coloca em cima disso a confusão de meridianos que jogou a busca para o lugar errado, o mistério não precisa de invenção, nem de má intenção. Bastam condições ruins, tecnologia limitada e um nome que todo mundo já estava repetindo. Só que tem um detalhe que deixa a história ainda mais interessante. Até agora a gente falou de erros sinceros, ilusões naturais e confusões de navegação. Mas existe um outro lado da cartografia que é, digamos, menos ingênuo. É o lado que inventa lugares de propósito. É o lado das chamadas ruas armadilhas. Existe uma prática pouco conhecida na história da cartografia chamada Trap Street, que ajuda a entender até onde um mapa pode ir. Durante muito tempo, alguns cartógrafos inseriam detalhes falsos nos próprios mapas como forma de proteção. Podia ser uma rua inventada, um vilarejo que não existia, um beco sem saída com nome específico. Se outro mapa reproduzisse aquele mesmo detalhe, ficava evidente que houve cópia. Não era brincadeira, era assinatura escondida. E existe um caso famoso que mostra como isso pode sair do controle. Nos anos 20, 2 cartógrafos criaram o nome Agloe e o colocaram num cruzamento de estradas de terra no interior de Nova York. O lugar não existia, era apenas uma marca de proteção. Só que décadas depois o nome apareceu em mapas de outra empresa. E o mais curioso é que de tanto ser impresso, alguém abriu um pequeno comércio ali e passou a usar oficialmente o nome Agloe. Um lugar que nasceu falso acabou virando real. Quando você conhece essa história, é inevitável pensar se algo parecido não poderia ter acontecido no Atlântico Sul. E se alguém tivesse colocado as Ilhas Aurora no mapa para marcar a autoria? E se o arquipélago fosse apenas uma armadilha cartográfica? A ideia é tentadora. Ilhas eram pontos estratégicos de navegação, marcavam rota, serviam de referência. Inventar uma poderia ser uma maneira eficiente de testar quem estava copiando quem. Só que para essa ilha, essa hipótese não encaixa bem.
O nome aparece ligado a relatos de navegação consistentes, a datas que batem, a navios reais que passaram pela região e a formações rochosas que existem até hoje. Não parece algo inventado no papel para enganar concorrente. Parece mais o resultado de observações reais, misturadas com medições imperfeitas e repetição ao longo do tempo. O caso Aurora continua parecendo mais um erro sincero do que uma pegadinha. Hoje, se você procurar as coordenadas clássicas das Ilhas Aurora, naquela faixa isolada entre as Malvinas e a Geórgia do Sul, não vai encontrar um grande arquipélago nas imagens de satélite. O que aparece é mar aberto. Nesse sentido, o grande arquipélago Aurora continua fantasma. Mas se você olhar com atenção para os estudos modernos da região, encontra as Shag Rocks, pequenas, reais, registradas, com histórico que remonta ao mesmo navio Aurora do século XVIII. Em alguns textos históricos, inclusive, o nome Ilhas Aurora aparece como designação antiga dessas próprias rochas. Na prática, o que parece ter acontecido é o seguinte: o arquipélago grande, do jeito que muitos mapas representaram, provavelmente nunca existiu naquele formato. Já as rochas associadas ao nome desde 1762 existem sim, mas são discretas demais para corresponder à imagem que a palavra ilha cria na cabeça de quem lê. No fim das contas, as Ilhas Aurora são menos uma história sobre geografia, e mais uma história sobre confiança. Confiança no que alguém diz ter visto em meio à neblina. Confiança na referência usada para medir longitude. Confiança no mapa impresso, mesmo quando a realidade começa a desmentir. Um navio avista algo. Outro confirma. Um terceiro erra a referência. Cartógrafos repetem. Décadas passam. O nome continua. No fim, o mistério nunca foi simplesmente sobre existir ou não existir terra naquele ponto do oceano. Foi sobre como um pedaço de rocha pequeno o suficiente para quase desaparecer conseguiu gerar um mito grande o bastante para atravessar séculos. E é nesse espaço entre o real e o registrado que as Ilhas Aurora sobreviveram, não exatamente como território, mas como enigma. E aí, o que mais te chamou a atenção nessa história? Foi perceber que uma ilha pode atravessar séculos só porque alguém desenhou um contorno no papel? Foi a confusão dos meridianos empurrando coordenadas para lugares completamente diferentes? Ou foi a constatação de que, mesmo com satélite e tecnologia, ainda existem pontos do planeta onde o mapa hesita, duvida, erra e tenta de novo? Conta pra gente nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o botão de hype. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente e a mostrar realidades que, muitas vezes, ficam invisíveis no mapa. E se quiser continuar nessa viagem por lugares que parecem existir e não existir ao mesmo tempo, a gente tem um vídeo exclusivo sobre ilhas fantasmas. Lá você encontra casos absurdos. Ilhas que estiveram em mapas por séculos e simplesmente desapareceram. E outras que nunca existiram, mas quase viraram realidade de tanto serem repetidas. O link está na descrição. Assiste depois para continuar navegando por esse nosso belo mundo cheio de enigmas. A gente se vê no próximo vídeo.